Bom dia, alunos, tudo bom? Aqui é o professor Mariano, mais uma aula de filosofia. É, Vamos aí iniciando novos assuntos, né? Hoje vamos tratar um pouco de cultura na filosofia. Cultura é um tema complexo porque atualmente existe um desvalor da cultura, né? Parece que a cultura se tornou algo sem prestígio, mas a cultura ela identifica a nossa sociedade, né? Identifica várias sociedades também, né? Existe uma diversidade. Mas o dicionário, ó, se a gente pegar o dicionário, a cultura é definida como ato, efeito ou modo de cultivar desenvolvimento intelectual, né? Saber, utilização industrial de certos produtos naturais, estudo, elegância, esmero, né? O esmero, sistema de atitudes e modos de agir, costumes e instruções de um povo, conhecimento geral. É mais que isso, né? Cultura, bem mais que isso. Um dicionário não vai nos definir muito bem ainda, né? O que é cultura. Dicionário de filosofia, vocês fizeram até o Japiaçu aqui como um dos filósofos brasileiros, né? Ela é em oposição à natureza. A cultura possui um duplo sentido antropológico, o conjunto das representações e comportamentos adquiridos, né? Bem interessante. Né? E B é o processo dinâmico de socialização pelo qual todos esses fatos da cultura se comunicam. Isso é para antropologia, né? Da filosofia, a cultura pode ser considerada como um feixe de representações, símbolos, imaginário, atitudes e referências ao corpo social, né? Cultura, ela. Até num livro meu, né, que eu escrevi faz tempo já, meu livro sobre valores, eu escrevi que era diferente de erudição. Né? Então, uma pessoa não é simplesmente culta. Na verdade, todos têm cultura, né? A pessoa com menos estudo possível, ela tem um grande patrimônio cultural, muitas vezes. Né? Aquela pessoa que faz o pão artesanal, que faz um artesanato, que constrói, por exemplo, algum enfeite. Essas pessoas têm patrimônios culturais e elas mesmas são patrimônios culturais até pela sua técnica, né? Pela sua originalidade, singularidade. Né? Então a gente vê que a situação é assim. A cultura, ela existe uma diversidade, existem várias culturas, né? E a grande confusão hoje, a grande confusão que você faz é comparar isso com a cultura de massa, né? Que é um termo aí que foi mais popular, né? Trilhado aí como uma cultura inferior, ou como se essas músicas populares fossem inferiores à clássica ou à música antiga, né? Geralmente faz esses paralelos, música ou artes, né? Várias formas artísticas, vários produtos culturais, né? E outra situação que tem é de se colocar, por exemplo, a cultura simplesmente como educação, né? Uma pessoa culta. Não, isso é erudição, isso é outra coisa. Né? Que eu já vi as pessoas falando em cultura nesse sentido. Ah, a pessoa tem cultura. Não, quem tem cultura é justamente um artista, muitas vezes, né? Uma pessoa que é até um produtor cultural. Né? Não é simplesmente um consumidor de bens culturais. A crítica da filosofia, ela vem lá desde uma escola que surgiu na Alemanha, chamada Escola de Frankfurt. Né? Habermas, Marcuse e outros pensadores, né, daquela escola, eles observaram, não só na Alemanha, mas depois quando eles foram para os Estados Unidos, que a cultura ela perdeu uma aura, ela perdeu uma qualidade mesmo. Né? Ela se tornou uma cultura de indústria, uma indústria cultural. Né? Depois a gente vai falar em mais aulas bem específico o que é essa indústria cultural, né, numa outra aula. Mas é assim, justamente isso, é uma cultura sem aura, ela perde, ela se torna um produto mesmo, para vender, né? A gente vê filmes no cinema, por exemplo, que seria um exemplo, já que o cinema agora está fechado por causa do coronavírus, né? A gente vê que esses filmes eles querem vender, eles querem ter ação, querem ter aventura. Muitas vezes eles abusam, por exemplo, de piadas, né? Até de mau gosto. Né? É um cinema para massa mesmo, é um cinema sem aquela aura inicial, que era um cinema muito arte, muito preocupado, por exemplo, com ideologias, com
pensamento, né? Você pega o cinema, por exemplo, de ficção antiga, né? Você vê toda aquela questão assim de fazer a pessoa pensar, né? O cinema mudo muitas vezes era muito mais complexo, né? Hoje não, hoje a indústria cultural ela quer fazer um produto, ela quer vender simplesmente. Ela não está interessada que você tenha uma reflexão, que tenha uma finalidade. O cinema não tem finalidade nenhuma, mas é simplesmente um produto, quer vender. Alguns filmes ainda têm, né? Empoderamentos e várias situações que a gente vê no cinema, mas isso já não interessa ao grande público, né? Tanto é que filmes aí que trataram de empoderamento principalmente feminino foram mal vistos, né? Caça-Fantasmas, Panteras, filmes ruins, né? Foram bem criticados aí, até no meio nerd, no meio que comenta cinema, né? E o filme mais assistido é Vingadores, né? Se pegar cinema, que é um filme de super-herói, né? Uma situação totalmente marqueteira, nacionalista, muitas vezes americana, né? Então é uma indústria de cinema também que tem uma proposta quase política, né? E bem restrita a nível cultural. Diversidades culturais é o maior patrimônio que a gente tem, a diversidade, né, cultural. Então, várias culturas, a cultura da sua cidade, a cultura do seu bairro. Essa cultura que é importante, a cultura que tem a sua dança, que tem suas manifestações culturais, roupas, né? Na nossa região aqui, ela fala muito rápido, tem a nossa fala cantada. Então, regiões, por exemplo, nordestinas, carioca tem o seu sotaque. Então, existe toda essa cultura, não é simplesmente produtos ou coisas que vendem. Por outro lado, a cultura ela é um grande fim econômico, né? É uma situação econômica, uma situação de dinheiro mesmo também, né? Então ela tem por isso poder chamar de patrimônio. Patrimônio também é museus, né? Então patrimônio cultural tem vários sentidos. E a filosofia ela pensa em tudo isso, né? Não só através dessa escola que eu citei, da Alemanha de Frankfurt, né? Que critica toda essa situação, né, principalmente pós-guerra, pós-ciência, ela critica a própria ciência, né, que foi utilizada nas guerras mundiais, né, é uma filosofia mais contemporânea, a gente está entrando agora, né, coisa. Habermas morreu recentemente, não sei se foi ano passado ou esse ano, né, acho que morreu ano passado, né, então um filósofo que está aí, né, ele acabou de falecer, então ele estava vivo até hoje, falando de vários temas atuais, e surge nessa escola aí, que trata muito sobre cultura, né. Existe também aquela da sociologia, né, o Bauman, que fala que existe um mundo líquido. Nós temos uma cultura de mundo líquido hoje em dia, né? Então tudo é muito rápido, tecnologias vão e vêm, né? A música ela toma uma moda hoje, amanhã já ninguém lembra da música, né? É uma situação diferente de outros tempos, que a cultura ela tinha todo uma ela absorção, né? Tinha uma absorção maior pelo espírito das pessoas, né? Pegar a cultura grega, por exemplo, romana, né, ela foi por vários anos, né? Então, centenas de anos. É uma cultura que fala muito bem. A egípcia também, você vê estátuas, você vê tudo aqueles hieróglifos, aquela cultura ela vai por milhares de anos, né? Então ela fica muito mais sólida, né? Se você fazer um paralelo com esse Zygmunt Bauman, né, que fala que o mundo hoje ele é líquido. Eu também sou um produtor cultural, eu sou escritor também, né, além de professor. A gente produz, eu já ajudei músicos, já ajudei outros artistas aí em projetos, em situações de cultura. Existem leis, né, de apoio, né, que nossa cidade tem, acho que Rio Negrinho deve ter também, né. Existem grupos de artistas, né, de Conselho de Cultura, que é um grupo que a gente forma daí projetos e metas para a cultura. Então tudo isso é importante. Então a filosofia ela também pensa sobre tudo isso. Para a filosofia, claro, a cultura, por exemplo, é uma situação de bem, né, que nem lá no Platão e Aristóteles. Ela se torna depois uma situação de sistemas ou de estruturas, que diz o Marx, né? Tem vários pensadores que falam da cultura de vários modos, né? Nietzsche, por exemplo, se referia à cultura como uma situação dionisíaca, né? Aqueles poemas lá de Dioniso, né? A cultura grega mais uma vez, né? A gente vê, por exemplo, na arte e na estética, a gente vai ter aulas separadas sobre estética, até por isso que eu não estou entrando tanto no tema da estética e beleza, essas coisas hoje, né? Mas a filosofia ela pensa disso tudo, ó, né? Então é bem interessante a gente refletir o que é a cultura. Será que a cultura é inteligência só? Não, né? A gente vê que a cultura é uma produção, são artistas, são patrimônios culturais, né? São bens culturais. E isso se refere a qualquer sociedade, a toda a sociedade, a situação humana mesmo, né? Situações de religião, tudo isso é cultura, né? Então, a cultura é muito aberta, né, pessoal? Né? Então, quando a gente pensa assim numa introdução à cultura, uma introdução
a essas riquezas que nós temos, humanas mesmo, né, de produção, de tudo, desde construção da nossa casa, carro, as roupas que nós vestimos, tudo isso é cultura, né? O jeito que a gente se fala, né? Existe toda uma riqueza aí. E muito individual, pode ser municipal, pode ser do seu bairro, da sua comunidade. Né? A cultura é muito diversificada. Né? Então não existe cultura superior e inferior, isso tudo são modas de uma filosofia positivista. Augusto Comte e outros pensadores que a gente até tratou um pouco aí, eles falam numa evolução, que existe o inferior e o superior. Aí descobriram aqui as Américas, acharam que aqui nós somos selvagens, né, que é inferior, e o europeu é superior, essas bobagens. Né? A gente vê que as culturas existem diferentes culturas, e não superior ou inferior. Né? Existem até uns antropólogos, né, americanos, posteriores, né, que falam que não tem essa situação de superior. Eles relativizam, né, relativismo cultural, então não tem superior ou inferior. Né? Franz Boas, até o nome do antropólogo. Né? Então tem vários aí que falam de cultura e nos interessa refletir sobre tudo isso, né, pessoal? No modo mais filosófico, né? E profundo. A gente não vai tratar, por exemplo, a cultura é inferior, a cultura é periferia, por exemplo, funk, a música gaúcha é melhor, tudo isso são culturas, olha, diversidade cultural. E graças a que existem várias, né? Não é todo mundo ouve música gaúcha, todo mundo ouve funk, todo mundo ouve sertanejão, rock and roll, por exemplo. A gente vê que existe toda uma diferença e é interessante a gente reconhecer que a riqueza está justamente nessas diferenças, né, pessoal? Né? Então, isso é interessante. Mas até a próxima aula aí vamos falar mais umas duas ainda, ou uma sobre cultura. Né? A indústria cultural, talvez eu faça uma aula específica, porque é mais filosófica, né? E a gente vai tratando do tema. Isso sempre cai em provas e tudo, essa indústria cultural é uma coisa que sempre está aí. Né? Então, é bem interessante a gente refletir sobre isso. Tá bom? Até a próxima aula. Valeu!